Deus! Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje nós vamos conversar a respeito de realização de sonho. E vamos falar a respeito de algumas dicas para caminhar em excelência. Quando a gente fala de dor, de caminho, de artes marciais, a gente sabe que a busca de um artista marcial, de um profissional de artes marciais, é caminhar buscando ser melhor, buscando a excelência. Ciente de que a excelência por si não existe, mas o caminhar rumo à excelência. E existe uma perfeição que já seria essa excelência. E a minha pergunta para você hoje é: qual é o seu sonho? E por que você ainda não realizou? E eu tenho um palpite para isso. O palpite é que muitas vezes nós nos acomodamos a uma situação porque tememos não conseguir realizar aquilo que desejamos. E aí costumamos falar: não, tá tudo bem. Como é que você tá? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Não, tudo bem, mas que na verdade a gente muitas vezes se apega para justificar uma inação, justificar não correr atrás da realização do sonho e não fazer as ações, não adotar as ações, as rotinas, os comportamentos que vão proporcionar a realização desse sonho. Tem uma frase do Gabriel Garcia Marques que eu gosto muito, e ele fala que as pessoas envelhecem e deixam de sonhar, mas que na verdade as pessoas não deixam de sonhar depois que envelhecem, corrigindo, mas elas envelhecem quando deixam de sonhar. Para falar a respeito disso, para falar a respeito de alta performance, eu convidei uma pessoa aqui de alta performance. Ele é campeão mundial de jiu-jitsu, ele é líder em Brasília, da filial da Nova União, que é uma das equipes de jiu-jitsu mais competitivas da cidade. É também lutador de MMA, ele já fez várias lutas e foi vitorioso, e recentemente subiu novamente no pódio, depois de ficar alguns anos sem competir. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios do programa Alta Performance o campeão João Roque. Carla, primeiramente agradecer pelo convite, é uma honra poder estar aqui nessa tarde tão agradável, conversando sobre esse assunto que é tão prazeroso e tão caro para nós, né? Uhum. Que são as artes marciais, né? Sonhos. É uma alegria poder tá comparecendo a esse convite aqui. E é bom ter você aqui, e inclusive, né, mesmo estando no início de uma gripe. Eu falei para ele que eu tô com medo de pegar gripe, porque eu tava pegando uma gripe atrás da outra, fui até no médico para entender o que estava acontecendo. Aí ele vem aqui quase como uma incubadora de dengue, ele não sabe se é dengue, se é gripe. Dengue eu acho que não é não, é uma gripezinha passageira, mas eu já tô ficando bom. Já. Não podia deixar de ver, né? Com certeza. Isso que eu gostei demais, que bom. Prestigiar, sim. João, eu queria que você começasse falando a respeito do seu início no jiu-jitsu e por que você escolheu o jiu-jitsu. Eu sempre fui assim um aficionado, né, desde criança em artes marciais, né. Uhum. Acho que na realidade toda criança tem assim um olhar assim especial, né, para essa prática, né, uhum. que tanto encanta, tanto, né, tão lúdica, né, para os jovens, para todas as idades, né. E eu comecei a ter mais contato com o jiu-jitsu através de um amigo que estudava comigo, o nome dele é Assen Zalfa Júnior. E ele fazia jiu-jitsu, aí começou a me falar do jiu-jitsu e eu comecei a me interessar. E aí acabou chegando um momento em que eu tive a oportunidade de iniciar e desde então, comecei com 15 anos. Mas quando você viu o jiu-jitsu, você já se encantou, você falou: não sei não, vou experimentar. Como é que foi? Assim... Você lembra quando você fez o primeiro treino? Não, eu já me encantei, assim, foi? Porque a gente aprendia um golpe. O jiu-jitsu, o jiu-jitsu, eu vou falar de jiu-jitsu porque claro. É o que eu tenho mais, assim, vivência, né? Eu fico mais à vontade para falar, né? Mas
É uma arte, é uma modalidade, né, de descoberta, né? E quem não gosta de conhecer, aprender coisas novas, né? Poder praticar e ver que você está conseguindo, né, realizar, se desenvolver, né? Botar em prática, né, realmente os ensinos que você vem recebendo do seu mestre. Isso tudo Fez com que você, sim. vamos dizer assim, me ligasse, né, e com mais, assim, vontade, né, no jiu-jitsu, tivesse mais vontade de aprender, e é uma vontade que eu cultivo até hoje, né, continuo aprendendo, continuo me encantando com o jiu-jitsu, renovando, assim, essa Quando minha... você começou a treinar, você já sentiu facilidade para os movimentos? Você sentiu, poxa, eu tenho um talento para isso daqui? Eu tinha Mais muita... do que pro futebol? Como é que era? Não, Você era aí bom é de bola? fácil. Com certeza bem mais do que pro futebol, mas não quer dizer muita coisa, né? Porque o futebol realmente não é assim, É porque o infelizmente. garoto, geralmente, a garotada gosta do futebol. Começa no futebol e tal, aí de repente começa, faz uma outra atividade, se identifica, vê que, né, desenvolve mais fácil, né, aquilo ali. Assim, eu gostava do futebol, assim, jogava, mas assim, eu nunca tive, assim, uma pretensão de por exemplo, participar de campeonatos, ir para algum time de futebol, seguir uma carreira e tal. E uma coisa também, assim, que, vamos dizer assim, foi muito marcante, muito decisivo para que eu também, assim, optasse, né, por dar seguimento na prática do jiu-jitsu, foi a presença do mestre, assim, a postura, foi uma coisa que sempre, assim, me chamou muita atenção, né, um registro muito forte, assim. Quem foi o seu primeiro mestre? Eu comecei a treinar com o Márcio e com o Gerson, que eram alunos do Oswaldo, e depois eu fui treinar com eles no Oswaldo, que era professor deles. E aí depois o professor Oswaldo Alves, o mestre Oswaldo Alves, foi para Manaus, e eu comecei a treinar com o André Pederneiras. Eu já era faixa marrom, assim, já bem próximo da preta. E hoje eu continuo com o André, já tem bastante tempo aí. Bastante tempo, é na Nova União, né? E, na Isso. verdade, e hoje a tua academia é uma filial dela, né? Isso, foi lá no Rio de Janeiro, aí em 96 eu vim para Brasília com um projeto, né, de dar aula, começar um trabalho aqui em Brasília e tal. E por que Brasília? Como é que foi isso? Foi com a família e tal? Não. Não, na realidade, assim, eu queria dar, querendo dar aula de jiu-jitsu, e só que eu não queria dar aula no Rio. Né? Eu queria ver algum lugar, e tinha um amigo meu que estava aqui em Brasília e falou que realmente aqui havia assim, ainda uma carência, né, de professores, de jiu-jitsu e tal. E fez o convite para que eu viesse aqui e conhecesse o lugar, que as pessoas me conhecessem e tal. E eu vim, gostei do lugar, da cidade, das pessoas. Para mim foi uma ótima oportunidade. Está sendo até hoje. Bacana. Eu queria que você falasse assim, como é que é a sua rotina matinal. A rotina matinal, quando você estava competindo, e assim, se mudou agora, como é que é a sua rotina matinal? Você tem algum ritual que você segue, alguma coisa assim? Você levanta, já sai correndo, vai pro banheiro, toma um banho, ou vai logo comer e sai no rojão, ou você tem algum ritual, faz uma oração? Como é que é a sua rotina matinal? É sempre bom, hoje, assim, né, a gente acordar, assim, e procurar, assim, antes vamos dizer assim, de deixar as coisas do dia a dia tomarem conta da gente, a gente ligar o pensamento no alto, né, em Deus, para ter uma certeza maior de que Deus vai estar acompanhando a gente ao longo do nosso dia. A gente, vamos dizer assim, Ele sempre está acompanhando, né, mas a gente também precisa ter essa percepção, perceber, né, que a gente não está sozinho, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, que é procurar ter essa ligação, né? Fortalecer essa ligação. E um bom momento é logo no início do dia, né? Ao acordar, né? E procurar renovar essa ligação ao longo do dia, né? Também antes de dormir e tal. É uma prática que a gente vem fazendo, né? Então você começa assim o dia, na tua primeira hora do dia. Como é que é? Depois de você fazer essa conexão... Aí começa as atividades profissionais, né? Tem dias que eu dou aula de manhã, tem dias que eu só dou aula ao meio-dia, né? E sua alimentação, você tem alguma alimentação especial?
Eu tenho uma alimentação que eu considero saudável, né? Não é assim uma dieta muito rigorosa, mas assim, eu não bebo, não fumo, bebida alcoólica eu não bebo, não fumo, eu não refrigerante quase nada, para dizer, bebo pouquíssimo, Sim. quase nada. E procuro ter uma alimentação assim saudável, me alimentar nos horários corretos, né? Ter uma alimentação intercalada, uma dieta balanceada. Eu procuro. Eu conversei, a gente teve a oportunidade de conversar também com o mestre Armando, que veio aqui, e ele falou da dieta Grace, né? E como é que é a alimentação que ele tem, de comer uma fruta, aí come um melão, aí o período pela manhã, e aí ele foi falando. Você já adotou alguma dieta assim? Ou já experimentou essa dieta? A dieta Grace eu conheço alguma coisa, mas assim, Aham. eu nunca fiz assim. Conheço já tive conhecimento dos princípios, né? Mas eu tive, né, durante o período que eu estava lutando profissionalmente, eu tive acompanhamento de nutricionista, Isabela Borges. E fiquei um bom tempo, tive ótimos resultados. E aquilo ali também vamos dizer assim, é uma educação que você vem alimentar, reeducação alimentar, né, que você vai fazendo. Você acaba mudando os hábitos e aí... Quando você estava lutando no MMA, geralmente quando o pessoal luta no MMA, perde muito peso para lutar em determinada categoria. Você fez isso também? E aí se isso aconteceu, você teve que fazer uma restrição muito violenta de alimentação? Como foi? Não, assim como é feito hoje, não. Ah. Eu cheguei a perder, mas pouca coisa, 3 quilos, Sim. não era nada Porque hoje o pessoal é 10, 15, né? Uma coisa... Eu não cheguei a perder fazer tanto isso peso, né? não. Não. Mas eu fazia assim, uma dieta, de vez em quando limitava um pouco o carboidrato doce, eu gosto de doce, assim, é uma coisa que eu segurei bastante aí durante o meu período de atleta profissional. Eu tinha essa restrição maior, né? E como é que foi a experiência de subir no ringue para lutar o MMA, hein? É uma experiência forte, assim, mas eu costumo dizer que para quem já vem de uma outra modalidade, assim, o jiu-jitsu, né? Imagino que também o karatê, o judô, as pessoas que já estão competindo, assim, né, não muda tanta coisa. Não muda porque a adrenalina a gente Já sabe tem que adrenalina, né? Então eu já vinha assim, quando eu fiz a primeira luta de MMA, eu tinha aproximadamente 26 anos, né? Mas eu já lutava desde os 15, assim, em campeonatos e tal. A gente sente a adrenalina, né? E eu acho até que é bom o lutador que está numa competição, ele sentir essa adrenalina. Eu acho que é bom lutar com para dar adrenalina. um choque, né? Porque Lutar sem adrenalina... porque senão o cara fica meio apático, assim, né? E aí, com o Acontecendo tempo... alguma coisa diferente? Não, tá acontecendo nada, não. Vou ali comprar um pão, treinar ali, né? né? Vou ali treinar ali. Tem que ser um pouquinho mais que isso, Tem né? que ser um pouco mais... Mas, assim, eu acho que o que vale, o que fica, assim, o legado, que é essa capacidade que a pessoa desenvolve de, ao longo do tempo, ela vir, assim, controlando essa adrenalina, né? Então, Sim. a adrenalina que, num primeiro momento, ela atrapalha, depois, com o tempo, a gente começa a perceber que ela ajuda. Mas o que mudou? É a capacidade do atleta, né? De se controlar, com ela, né? lidar com ela, justamente. Eu queria que você falasse assim pra gente a respeito da busca pela excelência. Quando você faz um determinado um movimento no jiu-jitsu, por exemplo, e aí você, ainda não tá do jeito que eu quero, né? E como é que é essa busca? Como é que você tem isso, encara isso? A gente sabe Você tem isso, né? A gente sabe que tem coisas assim que é o tempo que traz, né? Pra gente. Pra gente alcançar um determinado grau em alguns movimentos, em algumas, vamos dizer assim, algum grau de compreensão da luta também, não só na prática, mas a maneira de ver a luta. Tem algumas coisas que é o tempo mesmo que... Isso fica mais claro depois que a gente passa algum tempo lutando, a gente vê que tem movimentos que, por exemplo, eu num determinado período eu não conseguia fazer e 10 anos depois eu consegui fazer. Assim, mesmo sem estar praticando, chegou o momento dele... Porque tem esse amadurecimento, né? É interessante isso, até quando você fica até o período de férias. Aí às vezes você volta, não estou falando para o pessoal parar de treinar, mas é essa questão do amadurecimento, né? Você fica um tempo treinando e tudo, aí depois você amadurece mais, entende mais e ele sai melhor, né?
e às vezes você está treinando um movimento que ele contém alguma coisa em comum com outro movimento que você não está fazendo ainda. E quando você consegue esse primeiro aqui, tem um reflexo em outros movimentos, altera teu jogo todo, né? Às vezes isso decorre da melhora que você tem em um movimento só. Mas que ele contém assim, um traço essencial que está presente também em outros, aí o teu jogo vem melhorando, é uma coisa muito legal. Já teve algum movimento assim que você queria, que você falou assim, eu quero melhorar essa técnica e ficou perseguindo mais do que outras e não teve sossego enquanto ela não saiu do jeito que você queria? Você tem isso? O jiu-jitsu, assim, é uma luta que é vamos dizer assim, de inúmeras possibilidades, né? Eu vejo também que a gente tem que, para um determinado momento, eu acho que o sucesso de um atleta, ele já começa, assim, pela escolha da técnica que ele vai fazer, né? Tem coisas que, às vezes, talvez não seja muito conveniente a gente forçar, assim, se não for o momento, né? Sendo que existem outras possibilidades, né? Porque o grande, vamos dizer assim, não vou dizer segredo, né? Mas assim, Que pode ser um diferencial, talvez? a grande virtude assim do lutador é ele perceber o fluxo da luta, para onde a luta vai e saber obedecer para atender assim ao que a luta pede, né? No exato momento em que é pedido, né? E da mesma forma são os movimentos. Tem movimentos assim que realmente assim você pode escolher ele, mas parece que ele não te escolhe, né? Então, às vezes, aí a gente vê outro jeito. Ou seja, a moral da história, a gente sempre pode ver um outro jeito melhor de fazer as coisas se a gente está tendo muita dificuldade em fazer de determinado jeito. Ser um pouco mais flexível, até para, vamos dizer assim, adotar outras possibilidades, né? Que te conduzam ao mesmo objetivo. Tem uma frase que eu ouvia do mestre Armando, que é assim, eu posso deixar a pessoa fazer, né, o lutador de jiu-jitsu, ele deixar a pessoa fazer o que ele quer, assim, entre aspas, né? Mas não da maneira que ele quer. Né? Porque às vezes o cara puxa um lutador pro chão e ele por cima, né? Ele cai por cima da pessoa, do lutador de jiu-jitsu, mas aquilo ali ele estava pensando em sobressair naquele movimento, mas não é o que acontece, né? E o jiu-jitsu, assim, eu costumo até dizer que eu peguei a faixa preta em 92 e de lá pra cá é como se eu já tivesse renovado essa faixa preta algumas vezes, né? Porque o jiu-jitsu ele se renova muito, né? Então tem sempre coisas novas pra gente aprender, muitos movimentos pra gente conhecer. Então é muito rico, né? Então a gente está sempre aprendendo. E hoje tem muitos praticantes, né? Desenvolvendo coisas novas, muito legal. Agora, sim, esse crescimento vai caminhar sempre junto com um companheiro de treino, né? Porque assim, por exemplo, um treino de karatê dá para fazer muito treino sozinho. No jiu-jitsu, sim, várias técnicas a pessoa pode fazer sozinha, exercícios, né, flexibilidade, vários fundamentos, né? Mas ele vai precisar mais de um parceiro de treino, eu imagino, do que no karatê. O jiu-jitsu tem Porque, essa... assim, né, porque tem vários movimentos que você vai tentar fazer de uma maneira diferente, como você falou, né? Mas aí você vai precisar desse... a gente pode até dizer assim que o jiu-jitsu, sobre esse ponto de vista, ele promove a união das pessoas, né? Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? No jiu-jitsu, se você não tiver alguém para treinar com você, cada um durante o treino, cada um cuidando de si, mas ajudando o outro a ser uma pessoa melhor, né? Um praticante melhor, né? É muito legal isso aí, muito bonito. Bacana, bacana. A união faz a força. Eita. Eu queria que você falasse pra gente, assim, da alegria de lutar. A luta, né? Ela traz consigo assim, a possibilidade para todos, assim, de ser vitorioso, né? Então, esse sentimento de vitória. E vitorioso não é só a pessoa que chega e sobe no lugar mais alto do pódio, né? Mas a pessoa que já sai de casa para ir para uma academia, assim, às vezes, assim, abre mão de algumas outras coisas para fazer
para desenvolver uma prática que ela entende que seja saudável para ela, que lhe faça bem, que lhe acrescente algo, aí já começa ali a vitória, né? Já começa ali, né? Porque a gente que teve uma vida de atleta profissional, a gente sabe que a gente precisa, assim, abrir mão de muita coisa, vencer muita coisa, né? E que, às vezes, o lugar mais alto do pódio é só, assim... Consequência de várias vitórias que já antecederam aquele momento, né? Ah. Então, e o jiu-jitsu também é a alegria de você aprender, conseguir fazer as coisas que você está, assim, conhecendo. É a alegria de você rever os amigos. É muito bom. É a coisa... O esporte, de modo geral, né? É uma coisa muito positiva, né? Eu queria que você falasse da alegria de lutar agora, recentemente, que você lutou agora em maio, depois de ficar 2 anos parado, né? Você tinha voltado depois de ficar 12 anos sem lutar. Como é que foi isso? Você se sentiu alegre, você se sentiu feliz ali no momento? Bastante. Passa um filme assim pela cabeça porque você revê assim, né, pelo ser recente, né? Algumas coisas que estavam um pouco mais distantes, né? De um outro momento da sua vida, né? Só que você revive algumas coisas, mas sendo uma pessoa mudada, né? Sim. E eu tive a oportunidade, assim, na realidade foi até, assim, tudo começou com a vontade do meu filho de lutar o campeonato, né? Então ele me perguntou se o que eu achava dele lutar. Eu apoiei, achei muito bom. Aí fomos. Aí quando ele falou para se inscrever, eu ia acompanhar, eu falei, então vou me inscrever também. Aí ele fez a minha inscrição, aí eu resolvi lutar. Até sou grato a ele, né, por ter aberto essa oportunidade, essa porta para que eu assim tivesse tido essa experiência que foi tão maravilhosa, né? Bacana, muito bom. Bacana. Você falou há pouco da alegria também de lutar e falou de a pessoa quando levanta, quando se dispõe para treinar, quando se dispõe para fazer aquilo que precisa fazer para chegar onde ela quer, né, ela já é um vitorioso, né? Você falou isso. E isso tem tudo a ver com alta performance, porque uma pessoa de alta performance é uma pessoa que ela não busca, ela não pensa naquele resultado imediato, naquele prazer de comer um docinho, né? Ela pensa que naquele resultado quer participar da luta de MMA, por exemplo, né? Fazendo um comparativo com a história do doce, de ser um campeão e sabendo que aquela guloseima vai te atrapalhar para o seu objetivo maior, né? Então a pessoa de alta performance, ela foca mais no objetivo e não naquele prazer, naquele comodismo imediato, né? É por isso que ele sai da cama mais cedo, por isso que ele não fica parado na frente da televisão comendo pipoca e tudo, né? E por isso que ele também se arrisca mais. E cada escolha, né, que a pessoa faz, assim, no sentido de abrir mão de alguma coisa para alcançar um objetivo que ela entenda, que ela queira, né, que esteja dentro dos seus propósitos, né? É uma força que ela faz, e esse fortalecimento permanece com a pessoa. Depois que isso tudo passa, a pessoa sai mais fortalecida no final desse processo todo. Aquela força toda, que a força assim, da vontade mesmo dela, né, do querer, ela fica com ela, né? Então esse é o grande legado, né? O fortalecimento das pessoas, serem pessoas lutadores, eles são pessoas assim que têm uma condição de estar assim mais fortalecidos, né? Fortalecer a vontade. Na realidade, né? todos somos, né? Até quem não pratica arte marcial é lutador, né? Porque a vida é uma batalha, né? Eu queria que você falasse pra gente, assim, qual o significado do jiu-jitsu para você? Aí é pessoal. Qual o significado do jiu-jitsu? Sacerdócio. É uma missão. Bacana. É uma coisa que eu compreendo hoje mais do que eu compreendia 10 anos atrás. E com certeza hoje eu ainda compreendo menos do que eu devo compreender daqui a um tempo qual é o meu papel nessa... Eu me considero assim com bom merecimento por ter tido a oportunidade não só de conhecer, mas de poder trabalhar com isso, viver tudo que eu já vivi no jiu-jitsu. É um lugar que eu tenho amigos, eu tenho essa oportunidade de ir feliz para o trabalho, fazer uma coisa que eu gosto, que me beneficia e que eu recebo o retorno das pessoas que está também beneficiando eles. Então é muito bom. É fantástico. Quando você... eu quero agora parar um pouquinho assim para cumprimentar vocês que estão assistindo, cumprimentar um pouquinho o pessoal que está acompanhando a gente aqui nas redes sociais. O João,
Eu quero cumprimentar aqui o Celso Luiz, Carlos Ribeiro, Niquil Cambler, Keison Oliveira, Ricardo Amaral, Alício Pajuaba, Jadson Santos, Adriana Amorim, Marcelo Garcia, Adilson de Oliveira, Laurenice Borges, Nelson Campos, boa tarde, Carlos, um abraço, Landes Campelo, tudo bom, Landes? Boa tarde. Ezequias Vieira, José Carlos, Giovanni Souza, Vilma da Silva, Cainan Galvão, Marlos Araújo. Obrigada aí pela audiência de vocês. Leandro Santa Fé, nós estamos falando a respeito de realização de sonho e a respeito de algumas ações que são importantes para obter alta performance. Civil Wolf, obrigada aí pela audiência de vocês. E eu queria, João, que você falasse assim a respeito de perseverar para realizar o sonho. Quando você veio para Brasília, quando você veio, a tua família, na verdade, nem é de origem de Angola, né? Como é que foi isso tudo? Como é que foi perseverar quando você decidiu que queria ser um lutador? E como é que foi essa história de você perseverar para realizar isso? Eu nasci em Angola, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro com 4 anos de idade. E aí, depois, em 96, com 15 anos eu comecei a praticar o jiu-jitsu. Com 21 eu peguei a faixa preta e com 25 anos eu vim para Brasília, né? Já com esse propósito de dar aula de jiu-jitsu, viver do jiu-jitsu. E seus familiares ficaram no Rio? Meus pais e tal. Eu vim com a minha esposa. E aqui meus 4 filhos, né? Todos eles nasceram aqui em Brasília. E a gente já está aí, né? Há alguns anos e gostando desse lugar maravilhoso, Brasília. E no início foi mais difícil? No início você já estava bem focado de ficar aqui. Como é que foi manter esse foco assim nesse sonho de começar um trabalho na cidade? Não foi assim, com o tempo ele veio ficando mais fácil, né? Porque a gente ficou um pouco mais distante de algumas pessoas do nosso convívio, família, amigos, né? E a gente ainda, quando a gente vai para algum lugar para começar alguma coisa, a gente ainda tem aquela incerteza, né? Que pode gerar um certo desconforto, né? Até a coisa assim, vir se consolidando, né? Aos poucos. Mas, graças a Deus, assim... O que te fez perseverar? Necessidade. Não É. tinha jeito, ou vencia ou vencia. Ou vencia, né? Tem até um trecho, né, daquele livro da Arte da Guerra, né, de que se você tem um exército, eu não lembro exatamente o número, né, mas a proporção acho que é a que eu vou dizer, né. Se você tem um exército de 1000 soldados para combater um de 10.000, né, faça eles passarem por uma ponte, que seja o único caminho de volta, e depois destrua a ponte de modo que todos vejam. Ou seja, eles vão ter que lutar lutar para vencer não tem mesmo, volta. né? Pois é, porque se você deixar a ponte lá, eles vão lutar olhando para a ponte. Sim, com a possibilidade de poder voltar, né? Aí não luta com aquele mesmo espírito, né? Ou seja, a necessidade realmente, ela é uma força muito poderosa, né? E a gente estava com essa necessidade mesmo de vencer aqui e vencemos algumas batalhas, né? Vencemos algumas batalhas e estamos aí, outros agora querem criar os filhos, né? Educar e... São 4, né? Qual a idade deles, filhos. João? Tem o João e o Pedro, que são gêmeos, eles têm 21 anos. Tem a Paula, que está com 15, e a Maria, que é a caçula, está com 7 anos. 2 meninos e 2 meninas. 2 jovens, né? E 2 bacana. meninas. Coisa boa, bom demais. Eu queria que você falasse assim, qual a qualidade que você acredita que levou você ao sucesso? Você é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa de realização. Qual a qualidade que você acha que te levou ao sucesso? Assim, eu acho que a persistência, né, fez com que eu tivesse algumas vitórias, que eu alcançasse algumas vitórias, né? E em alguns momentos também a falta de persistência, eu digo isso porque a falta de persistência talvez tenha sido o principal fator para eu não ter alcançado outras também em alguns momentos, né? Então a gente vê assim que é o querer, né? Sim. Eu acho que se a gente querendo mesmo, a gente
capaz de muita coisa, né? Capaz de muita coisa. É interessante essa questão de querer, né, João? Porque as pessoas falam assim a respeito de realizar sonho. Ah, eu tenho um sonho. E aí a gente escuta muito isso, né? Ah, eu tenho um sonho. Primeiro que essa palavra ficou esvaziada, né? Porque sonho é uma coisa mais forte, mais poderosa. Mas muitos têm um sonho, mas não têm essa perseverança e essa vontade de adotar as ações para realizar, né? E aí fica pelo caminho. Verdade. E outra, assim, eu acho que até a virtude que me fez, assim, que contribuiu para que eu tivesse alguns momentos de vitória, de sucesso, né? Foram as amizades, né? Essa é a virtude, né? Porque realmente do André, dos meus professores, dos meus amigos, dos meus alunos, da minha família, suporte, né? Que a gente recebe dessas pessoas, o incentivo, o apoio quando a gente assim ainda tá para alcançar, não alcançou e tal, isso tudo realmente Faz a diferença, sem dúvida, contribui bastante para a gente continuar, né? Querendo andar para frente, né? Levantar a cabeça quando é preciso. Porque E mais adiante. o que faz valer a pena são esses relacionamentos, né? A vida, o que faz valer a pena na vida, na verdade, são os relacionamentos, né? E às vezes a gente até acha que a gente está buscando essa vitória, mas a gente vê que o que fica mesmo e o que está valendo é essa construção, né? Desses relacionamentos, né? É o que a gente vai fazendo no caminho, né? E o que fica é que a gente, ao passar do tempo, a gente vê que é mais... Esse é até um conselho que eu poderia dar, assim, claro. para a turma que está começando, isso assim, a gente só percebe com mais tempo, né? É que o que mais vale é isso. Porque, às vezes a gente vê algumas divergências de pensamento entre professor e aluno. Às vezes pessoas que querem pegar atalhos para... Já vi até pessoas que às vezes por conta de patrocínio vão para um lugar, saem de outro e tal. Sim. Mas essas coisas todas são muito pueris, né? O que fica mesmo são os frutos dos relacionamentos que a gente constrói ao longo dessa caminhada. Eu acho que pessoas que às vezes alcançam alguma coisa se afastam. A verdade, né? As pessoas esquecem não se dão conta disso. E a vida é relacionamento. A vida, na verdade, é mais simples. As pessoas gostam de complicar, né? Confúcio que fala isso. As pessoas gostam de complicar isso e aí, de repente, ficam frustrados e arrependidos por algumas ações, né? Algumas escolhas equivocadas. Eu queria que você... E eu poderia até dizer hoje que a maior vitória que eu tenho hoje, ao longo desse tempo todo, é ter uma boa amizade com todos os meus professores, boa amizade mesmo, assim, e ter um relacionamento muito bom com os meus alunos, que eu considero meus amigos, assim, é parte da minha família. Isso, para mim, é realmente, se não fosse desse jeito, eu acho que talvez não estivesse valendo tanto a pena. É mesmo, né? Eu queria que você falasse, João, a respeito de vencer o medo. Como é que é isso, hein? É um estudo, né, para se fazer, né? Vencer o medo, né? Para a gente vencer alguma coisa, a gente primeiro tem que conhecer, né? Para a gente ser vitorioso, a gente tem que conhecer. Então, a gente tem que Como é que era lá, quando ia entrar na luta, ou no MMA, ou alguma luta assim que... Teve uma pessoa que veio aqui, que ele hoje está lutando no UFC. E ele contou da experiência dele, que a primeira vez que ele foi fazer uma luta, que ele tava morrendo de medo. Ele falou, pô, eu tava morrendo de medo. E o cara era grandão, e eu todo franzino, e eu tava morrendo de medo. E aí depois que ele conseguiu administrar isso, mas que a primeira foi uma experiência assim, né, muito complicada para ele. Deu vontade de sair correndo, né? Deu vontade de sair correndo. Correr para onde, né? Sair correndo, mas... Ainda mais quando é tudo fechado, né, na octógono, né? Tudo fechado, assim, não dá nem para correr. Acho que é por isso que fazem isso. Né? Fecha aí, joga a chave dentro. Passa cadeado na grade ali. Passa cadeado. Eu acho assim, né, como eu te disse, para vencer o medo, a gente tem que conhecer esse medo e não adianta lutar contra, né? A gente tem que compreender, né? Aí fica mais fácil, não resistir. Não resistir, compreender e deixar fluir. Deixar fluir, que aí fica mais, vamos dizer assim, fica mais suave. A gente pode até botar a nosso favor, né? Porque o medo, na realidade, assim, é um tipo de uma guarnição, né? Quando a gente está
para, vamos dizer assim, se encontrar com alguma coisa que a gente não conhece, que a gente não compreende tão bem, a gente pode sentir assim um certo medo, né? Mas a gente tem que ter calma, né, para examinar as coisas com direitinho, procurar, Dizem né? que só os psicopatas é que não tem medo, né? Não estou muito habilitada a falar assim, né? Não sentem nem nunca sentirão medo, né? Os psicopatas, né? Pelo menos algum tipo de medo vai sentir. Até porque eu não sou psicopata, né? Porque eu tenho, né? Assim também. Graças a Deus. Já pensou? E como é que ia ser a vida sem sentir medo, né? A gente não pode Ia se jogar aí de qualquer andar, né? Se eu andar em qualquer andar, mas... Andar 300 por hora, né? Sim. Ai, meu Deus. Eu queria que você falasse qual foi a sua maior frustração. Não, assim, não... Eu não guardo, assim, nada assim comigo que, assim, que tivesse... Que eu pudesse, assim, num momento, botar esse rótulo, assim, a maior frustração. Acho que não tem nada, assim, muito na minha vida. Acho que as coisas acontecem... A vida, né, acho que a gente se colocar no lugar de aprendiz dessa arte do bom viver, a coisa fica mais fácil, né? Às vezes a gente tem que reconhecer que a gente... A frustração é resultado de uma expectativa mal projetada, né? Aí a gente fica frustrado, né? Projetou mal as nossas expectativas. É rever, né, nossos conceitos, as nossas expectativas, examinar as coisas, ver por que a gente ponderou que as coisas iam ser de determinado jeito. E no final das contas, a gente sempre tem um momento um motivo para se alegrar, porque é mais alguma coisa que a vida ensinou pra gente. Agora, pra gente estar aberta a sentir alegria até com as coisas que às vezes não são muito agradáveis, a gente tem que procurar, assim, vestir as sandálias da humildade e se colocar no lugar de aprendiz, né? Saber que a gente não sabe muita coisa, né? Para não dizer que não sabe nada, dizer que a gente não sabe muita coisa, não sabe né? muita coisa, não é verdade. É interessante isso que você falou de felicidade e tudo, falou de alegria, de estar contente mesmo nas dificuldades. E eu acredito que um dos segredos da felicidade é você aprendermos a, no caos, sentirmos alegria, sentirmos felicidade, mesmo quando a situação não é favorável, né? Claro que tem situações que não dá para você ficar muito feliz, né? Uma perda dramática, né? Uma morte de um ente querido, alguma coisa assim, são situações difíceis. Mas aprender a lidar no caos com a alegria que há em si, né? Você falou a respeito também de emoção, né? De descobrir a emoção. E é uma estratégia muito poderosa para quando você quer dominar uma determinada emoção. Primeiro você perceber que emoção está te dominando, né? E qual poder que ela está tendo, qual a intensidade que ela está tendo naquele momento para lhe tirar do sério, para tirar você do eixo. Então você perceber isso é uma das estratégias realmente para lidar com a emoção. Equilibrar o barco, né? Vai equilibrando, né? Equilibrar o barco, né? E agora que você fala a gente estava falando agora de felicidade e tudo, qual a sua maior alegria? Qual foi a sua maior alegria? Acho que eu sou a alegria de viver, né? Porque aí dentro da vida, a vida é uma oportunidade da gente sentir essa alegria todos os dias, né? Porque eu posso dizer assim, o nascimento dos meus filhos, né? Mas Poxa, eu pensei nisso. eu realmente... Eu pensei nisso. Eu falei, ele é pai de 4 filhos, ele vai falar do filho. Com certeza, né? Quando nasce o primeiro, é claro que a segunda é uma alegria, a terceira, não é? Se não fosse bom, não tinha 4, né? Não é? Deve ser muito bom. Tinha parado já no primeiro. Se não fosse muito alegre, né, a história, né? E é uma coisa que se renova todos os dias, né? Essa alegria, assim... Né? E lógico que a responsabilidade, né, que a gente tem essa missão, né, de trazer os filhos para um caminho, né, mais reto, né, e a gente também tem para cumprir essa missão, a gente também tem que se colocar nesse caminho, né, a responsabilidade e tal, mas também é uma alegria, né, é muito bom. Qual o sentimento que faz você perseverar na luta? Quando você está num combate, e eu, anunciando o nosso bate-papo, eu lembrei eu vi aquela luta, vi até um pouco da luta também, aquela luta que ficou bem famosa, foi
premiada, né, como a melhor luta do campeonato, a tua luta com o Royler Gracie. Em Abu Dhabi, né? Em 99. Pois é, eu queria que você falasse disso e queria que você falasse desse sentimento que faz você perseverar na luta. E talvez tendo ela como que, né, eu estou falando dela porque pode lhe trazer algum sentimento, alguma de lembrar desses momentos. Quando a gente faz uma luta de karatê, uma luta de jiu-jitsu, os tempos são interrompidos, né? Quando você faz uma luta de MMA, é um tempo muito mais longo, né? Ficar 5 minutos lutando e o gás, às vezes, já faltando, né? E que faz você perseverar na luta, o sentimento que faz você perseverar na luta. Você sabe melhor do que eu, né, Carla? Que a gente procura treino duro, luta fácil, né? Treino fácil, luta dura, né? Ou seja, a gente procura, assim, se preparar, assim, em condições um pouco mais custosas do que a gente vai encontrar na luta, para que no momento em que realmente a coisa, vamos dizer assim, que a luta se apresentar, né, a gente se encontre com a facilidade, né? Mais facilidade para fazer as coisas, né? Então é mais disciplina nos treinos, né? É a vontade de vencer? Vontade de vencer, com certeza, né? Ninguém, não quero ninguém dar treina o braço para a perder, torcer. né? Mas, não, tem casos do cara quebrar o braço, mas não bate, né? Adrenalina, né? Às vezes a pessoa não sente, né? E tal. Mas é vontade de vencer, né? Vontade de ser vitorioso, né? Eu acho que todas as pessoas, de alguma maneira, têm isso em si, né? O que a luta promove, assim, é ensinar a pessoa a ser vitoriosa, buscar construir em si virtudes, né, que auxiliem ela a caminhar no sentido de se encontrar com a vitória, né? Qual foi a sua luta mais difícil? Todas elas tiveram as suas dificuldades, mas acho que talvez a primeira, né? A primeira foi assim, de jiu-jitsu, né? Foi eu fui para um campeonato animado, né? Eu já tinha assim porque quando eu comecei a treinar, eu era daqueles atletas que se eu não aparecesse no treino, todo mundo ficava preocupado, né? Aconteceu porque não faltava nunca, fominha né? de treino, né? Aquele que não saía da academia. Aconteceu alguma coisa, na época não tinha celular, esse negócio todo, né? Porque eu ia treinar assim. Aí então assim, eu tinha assim na academia assim já uma certa destaque por causa da minha frequência, né? E aí animei meu professor para me inscrever no campeonato, aí fiquei assim no pé dele, né, para ele me inscrever no campeonato, que queria lutar, ele me inscreveu. Aí cheguei lá, lutei, a primeira luta, aí perdi 2-0, né, para um atleta. Aí saí assim exaurido assim, tinha 16 anos. Aí o estômago, né, daquele jeito, aí acabou. Aí daqui a pouco eu ouço meu nome lá, ele tinha me inscrito também no Absoluto, né, que era sem limite de peso. Eu ia lutar com um atleta lá, um outro garotão, o apelido dele era Maguila. Aí eu olhei pra ele assim, fez uma cara de chorão, né, tipo assim, preciso ir. Aí ele, ó, vai. Aí inesquecível. A primeira vez a gente nunca esquece, né. Mas... legal, mas assim, talvez se eu tivesse ganho eu não tivesse continuado, ia achar muito fácil, né? Aí eu perdi também, né? Mas aí já foi 0-0, eu lutei até melhor na absoluta, segunda luta, do que na primeira, né? É? Aí então foi bom, né? Aí tá vendo? Não foi muito fácil, né? Mas nem muito agradável, mas foi bom, com certeza todas as lutas, as vitórias e as derrotas, todas elas foram importantes. Todas elas tem seu espaço, tem seu valor nessa construção, assim, né? Que ainda continua, né? Tem algum campeonato que foi mais saboroso, assim, pra você? A vitória? Você fala assim, tem umas derrotas que são horrorosas, né? Aquelas coisas assim que você, pô, cara. Tem. Tipo assim, aqui que você não engole. Você sabe que você lutar de novo... Você faria diferente, você, né? Aquelas coisas que fica assim, entalado, né? Você não engole, né?
E tem aquelas vitórias que são deliciosas, aquelas memoráveis. Às vezes, os campeonatos que são, né? É. Por exemplo, agora esse campeonato para mim foi brasileiro, né? 2 anos atrás, quando eu lutei o internacional também, teve uma, vamos dizer assim, teve um sabor diferente, especial, porque eu também estava lutando com muitos alunos meus que também estavam participando do campeonato. O meu filho estava participando do campeonato, né? Então, assim, no brasileiro que eu lutei também há 2 anos atrás, sem kimono, meu outro filho também tinha lutado no campeonato. Então, isso, assim, é a realização de um sonho, né? Eu tenho um filho meu que está na preta, outro que está na marrom. Quem sabe eu ainda consigo realizar o sonho de lutarmos na mesma categoria, né? Os 3 aí, vamos ver, né? Então essa oportunidade de eu estar assim, na área de aquecimento, compartilhando Com os filhos, aquele né? momento e com os alunos, os amigos, assim, Amigos, ombro a alunos, ombro, filhos, né? bacana. Não assim lá num lugar distante, mas todo mundo assim no mesmo barco com o remo na mão, né? Remando para chegar no Porto Seguro. Acho que foi um momento assim diferente, né? Bem legal mesmo. Bacana, bacana. Tem uma frase do Albert Einstein que diz que não se deve ir atrás de objetivos fáceis, que nada que seja fácil, que tudo que pode ser alcançado por meio dos maiores esforços é que deve ser buscado, né? Bacana. Eu queria, assim, eu sempre pergunto aqui para os convidados aqui do programa Alta Performance, e é uma resposta bem pessoal. O que você considera mais importante na vida? Conhecer Deus. Conhecer Deus? Com certeza. Ai, que bem. Que bom. Estamos aqui para isso, né? A gente precisa se lembrar mais disso aí, né? A gente precisa lembrar que a gente tem um porquê de estar aqui, né? Que a gente tem que buscar essa evolução como ser humano, né? A nossa condição humana, né? A nossa missão é voltar para casa do Pai, né? O que a gente faz, de alguma maneira, tem que estar ligado com essa missão, né? Da gente poder, assim, se tornar uma pessoa melhor, pessoa com mais evolução, pessoa com coração mais tranquilo, coração mais limpo, a gente... Então, a nossa atividade profissional, nossa atividade familiar, nossa atividade social, de alguma maneira, ela tem que estar em harmonia, né? Com essa nossa missão, que é voltar, né? Voltar para casa do Pai, bacana. Eu queria agora, para terminar o nosso bate-papo, que você desse a dica de alta performance do João Roque. Então é para ficar registrado aí nos anais do canal, viu? Então antes, deixa eu cumprimentar aqui as pessoas. Marques Borges, obrigada pela audiência. Lessa Soares, Itamar Júnior, Bernardo Leone, Atílio Ghiozzi, Antônio Carlos Silva, Bianca Marinho, Aguinaldo Cavamoto, Rubens Galina, Miloa Morad, Rogério Gonzalez, Celson Santos, Emerson Ivan, Casuto Santos, Robson Nunes, Civil Wolf, Celso Luiz, Carlos Ribeiro. Obrigada aí pela presença, pela audiência de vocês. Nós estamos aqui com o campeão mundial de jiu-jitsu, que subiu recentemente, novamente, no ringue, no pódio, aliás, na parte mais alta ali, primeiro lugar, campeão brasileiro, master, né? E aí, estamos terminando nosso bate-papo, e aí a dica de alta performance do João Roque. Eu acho que fazer as coisas com tranquilidade, né? Eu acho que isso ajuda muito, fazer as coisas com tranquilidade e ter paciência, né? Como diz um amigo meu, paciência não é não agir, né? Paciência é saber a hora de agir e quando agir, agir com paciência, né? E a esperança é a paciência otimista. Então, ter esperança, né? E tranquilidade para ter passos mais firmes, né? E é isso aí, desejo sucesso a todos e felicidade, que todos, assim, que queiram conhecer mais jiu-jitsu, procurem uma boa academia, as artes marciais de modo geral, procurem uma academia que vocês se sintam bem, né? Que vocês se identifiquem, né?
e abro o coração para conhecer essa arte, que é uma arte muito rica, muito preciosa e que tem muito para nos ensinar. Bacana. Muito obrigada pela sua presença aqui. Alegria. Melhoras aí também, né? Desculpa a gripe aí, mas já estou me sentindo melhor Dá durante até esse assim melhor, né? Contando, falando de coisas boas, falando do que gosta, toda uma né? energia boa. Fica energizado, bacana, Legal. que bom. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 16 horas.